Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril, e a gente vai seguir com a nossa leitura, finalizando hoje com o livro de 1 Samuel. Então, hoje a gente finaliza o primeiro livro de Samuel e sábado a gente começa 2 Samuel. Hoje a gente termina 1 Samuel, amanhã temos Salmos e aí sábado a gente inicia 2 Samuel e domingo Salmos novamente. Então, como eu já disse para vocês, a gente está nessa ordem cronológica dos acontecimentos entre Saul e Davi e os salmos que Davi começa a escrever nesse período da sua vida, né? Onde ele está sendo perseguido por Saul. Saul tem atentado contra a vida de Davi de todas as maneiras, né? Então por isso que Davi está escrevendo esses salmos, pedindo socorro, alívio das suas angústias, das suas tribulações, dos seus inimigos. E a gente tem visto bastante isso nesses salmos dessa semana. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 28, 29, 30 e 31, que a gente vai finalizar hoje o livro de 1 Samuel. E para finalizar a leitura, nós vamos para Salmos de número 18. Então, 1 Samuel, capítulo 28, diz assim: Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Ax disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. E disse Davi a Ax: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Ax respondeu-lhe: Muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médios e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. E eles disseram: Existe uma em Endor. E Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? E Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? E a mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. E ele respondeu: Qual a aparência dele? E disse ela: Um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? E respondeu Saul: Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizeres o que fazer. E disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso hoje. Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste.
Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas força para seguir teu caminho. Ele recusou e disse, não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou e assou pão sem fermento. Então ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Capítulo 28 é um dos textos talvez mais difíceis, né, teologicamente falando, de forma a ser interpretado por tantos estudiosos da palavra que têm tido dúvidas a respeito de várias situações aqui. Uma delas é a respeito dessa questão de Samuel ter voltado, né, do mundo dos mortos, vamos dizer assim, para responder a Saul. Eu fico com o entendimento de que sim, foi Samuel que voltou. E o que a palavra de Deus ela nos diz a respeito disso, de não consultarmos os mortos, é justamente porque muito provavelmente isso seja possível, no sentido de que quando nós invocamos espíritos de pessoas que já morreram, elas podem, né, de alguma maneira retornar e falar conosco. Elisângela, você está falando sobre espiritismo? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que se Deus me diz que não é para eu invocar espíritos de pessoas que já morreram, é porque pode ser, eu não estou dizendo que é, quem sou eu para dizer alguma coisa se é ou se não é, né? Mas eu estou dizendo que talvez seja possível e é por isso que o Senhor nos proíbe, né? É proibido, ponto e acabou. Todas as vezes que Deus proíbe algo, é porque Deus tem o intuito de nos guardar de algo. Mas isso também tem a ver com o engano de Satanás, né? Porque muitas vezes a gente pode achar que está invocando e que é a pessoa que nós estamos invocando que está ali falando conosco. E por trás daquilo, na verdade, são demônios, né? São espíritos malignos nos enganando. Então o Senhor pede para não invocar espíritos de mortos e ponto, e acabou. Capítulo 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afec e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Ax. Os comandantes dos filisteus perguntaram, o que estes hebreus fazem aqui? E Ax respondeu, este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram, mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Então Ax chamou Davi e lhe disse, juro pelo nome do Senhor, que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. E Davi perguntou, o que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Ax respondeu, reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo com os seus servos, com os servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Capítulo 29 fala dessa recusa, né, dos comandantes dos filisteus a respeito de Davi estar no meio do exército filisteu. E eles têm uma dúvida que é pertinente, né, porque Davi poderia muito bem, no meio da batalha, se virar contra os filisteus e ajudar o povo de Israel a lutar contra os filisteus. Eu acredito que isso seria bem possível, né? Ainda que Davi fosse um homem muito leal à sua liderança, né? E ali ele estaria do lado de Ax, ele não iria realmente matar nenhum dos seus irmãos israelitas. Então algo iria acontecer ali, o Senhor daria alguma estratégia para Davi, para que ele estivesse do lado de Israel e não do lado dos filisteus.
Então, eles tiveram ali um bom discernimento de que Davi não era uma boa escolha para estar na guerra a favor deles, porque ele seria contra eles em algum momento. Capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se do Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. E Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e eu te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens, que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinha ficado no ribeiro de Bessor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. E Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sifemote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos queneus de Ormá, de Corazã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Então, o capítulo 30 fala desse episódio, né, em que Davi, ao invés de ir para a guerra,
Então Ax, o rei dos filisteus, manda eles retornarem para a terra deles, para a cidade onde eles moravam, que era Ziclag. E quando eles chegam a Ziclag, eles percebem que eles foram também atacados, não pelos filisteus, não por outros povos, mas pelos próprios amalequitas, que estão sempre no calcanhar, né, de Israel e das outras nações ali ao redor, tentando de alguma maneira dispor dos despojos e de tudo que eles têm. E Davi se entristece muito porque eles realmente tinham destruído tudo e levado todos, homens, mulheres, crianças, velhos, todos como prisioneiros de guerra, né, prisioneiros desse momento. E Davi ora ao Senhor então para ver o que o Senhor diria, e o Senhor pede para que ele vá e busque cada uma dessas pessoas de volta, e ainda daria para ele vitória sobre os amalequitas, e ele trouxe ainda despojos desse ataque, né, dessa guerra. Graças a Deus por isso, porque sempre o Senhor vai dando estratégia para Israel, para o seu povo, para Davi, para cada um que busca o Senhor vai dando estratégia de vencermos os nossos inimigos. Capítulo 31, para a gente finalizar, 1 Samuel. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Aminadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-sean. Quando os habitantes de Jabe de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Capítulo 31 é um episódio extremamente triste, né, na vida do povo de Israel, nesse momento onde o seu primeiro rei é morto em batalha por inimigos, simplesmente porque eles já tinham desobedecido ao Senhor num dado momento da sua vida, e agora o Senhor estava permitindo que os seus inimigos fizessem isso com eles, né, para mostrar que não há nada que o Senhor não faça justiça nessa terra. Então Saul nesse momento é infelizmente morto pelos filisteus, seus filhos também, a sua família ali naquele momento praticamente acaba, né, porque os seus 3 primogênitos morrem junto com ele, mais um tanto de homens do seu exército. Os filisteus tiram, né, tudo que eles tinham ali naquele momento como despojos, ainda cortam a cabeça de Saul. É uma barbárie, né, que eles fazem aqui nesse momento. Os filisteus tinham esse anseio, esse desejo de escarnecer, né, sobre Israel de todas as maneiras, para mostrar o seu poderio. Os filisteus são um principado terrível que tinha atacado Israel durante muito tempo, e esse nível, né, de principado e potestade só vai crescendo nas batalhas de Israel por causa da sua desobediência. É isso que a gente vai percebendo ao longo da nossa jornada aqui da leitura. Amém, queridos? Sem muitos comentários, vamos lá para Salmos. Eu acabo comentando um pouco mais do que deveria, vocês já vão me perdoando aí de antemão. Salmos de número 18. Salmos de número 18. Vamos pegar aqui, para a gente finalizar nossa leitura de hoje.
Salmos de número 18. Vamos lá. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro, ó meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e disparou meus inimigos. Atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei, enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve em quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça das nações, um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouve e me obedece, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor.
Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Capítulo 18 de Salmo é simplesmente fantástico, porque está falando para ele dele, né, a respeito dessa situação que acontece ali em Ziclag, da conquista que eles têm, da derrota que ele consegue dar, né, em todos os amalequitas e destruí-los e trazer de volta todas as suas mulheres, filhos e filhas e bens. Ele ainda toma despojos e Davi então está lançando toda essa oração, esse cântico ao Senhor, né, a respeito daquilo que ele acabou de passar. Os seus inimigos foram vencidos. E eu costumo dizer, quem está aqui comigo já há algum tempo tem ouvido, salmos são pedidos de socorro, mas ao mesmo tempo um brado de vitória diante do Senhor pelas promessas de Deus. Davi sabia quem era o Senhor. Ele não estava orando ou cantando ou salmodiando a alguém que ele não conhecia, mas ele estava fazendo isso diante de um Deus que ele sabia que era sua fortaleza, seu Deus forte. Então, independente das circunstâncias, Davi sabia colocar para fora o momento da aflição, mas também o louvor a Deus pela vitória alcançada pelo braço forte do Senhor. Era sempre o Senhor quem dava a vitória a Davi, ele reconhecia isso em cada um dos seus salmos. E na minha opinião, esse salmo ainda vai sendo profético, né? Porque ele vai falando do tempo do fim, quando ele vai falando, versículo 43, tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci sujeita-se a mim. Davi está sendo profético, Davi está sendo escatológico. Jesus vai reinar num trono eterno e todas as nações da terra vão ir até Jesus para se sujeitar a Ele, para obedecer a Ele, obedecer a lei do Senhor. Então, eu acho lindo ler esse texto com essa visão de quem está vendo uma vitória diante de si, mas muito mais uma profecia também escatológica para o tempo do fim. Jesus está voltando e vai ser exatamente como ele disse aqui, versículo 7, 8, 9, 10, ele está falando sobre a volta de Jesus. Olha isso. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele cirou, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés, montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento, fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. E ele continua falando, né? Ele vai falar sobre os fundamentos da terra que foram expostos. Gente, isso é a volta de Jesus. Isso é uma palavra extremamente escatológica. Está ditando como vai ser a volta do Senhor sobre a terra para pôr fim a toda injustiça e contra todos os seus inimigos. Amém, queridos? Nosso texto hoje foi um pouquinho mais comprido, né? Finalizando ali o livro de 1 Samuel e com esse salmo que é extenso, mas maravilhoso, tremendo. Eu queria que você parasse um pouquinho aí no seu dia e que você meditasse nesse texto, que você extraísse o máximo possível que o Senhor tem para ministrar o teu coração. Fale com o Senhor sobre esse salmo, fale com o Senhor sobre essa situação e eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda vai falar muito ao teu coração através desse texto. Amém? Deus abençoe, ótima quinta-feira para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui com outros salmos tão maravilhosos quanto esse que a gente acabou de ler agora, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.